quero saudar mais uma vez a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? A lição de número 3, 18 de julho de 2021. O tema da nossa lição é Acabe e o profeta Elias. O texto áureo nos diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. A verdade prática, eu vou pedir ao irmão Jean para ler novamente, irmão Jean, a verdade prática. Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia, santidade. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor traz consequência inevitável à vida humana. É verdade. A verdade prática, ela nos diz: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana, tanto a nossa vida aqui terrena, como também na eternidade. Então devemos a cada dia nos aproximar do Senhor, pedir mais da sua graça, da sua misericórdia e guardarmos a sua santa palavra. Como disse o salmista: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A introdução da nossa lição, meus queridos, nos diz o comentarista: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, ele casou-se com a ímpia princesa Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias, profeta do Deus Altíssimo, profeta Elias. O comentário número 1 da nossa lição diz assim, o casamento de Acabe com Jezabel. É o comentário número 1, né? O casamento de Acabe com Jezabel. O comentário 1 item 1 diz assim, consequências de escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada essa princesa de Jezabel. Essa mulher, Jezabel, princesa de Sidom, ela era devota de Baal, devota de Baal e devota de Azerá, ou seja, ídolos, né, daqueles reinos que eram fora de Israel. Esses dois deuses eram adorados pelas nações vizinhas de Israel. Os irmãos sabem que quando Deus deu a terra prometida a Israel, era para Israel ser a atalaia da verdade, levando a todas as nações o conhecimento do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, a todas as nações. E nesse caso aqui, nós vimos Israel entrando pelo caminho da idolatria. Irmãos, Deus aborrece e abomina a idolatria, todas as formas de idolatria. Essa princesa dos sidônios, Jezabel, incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para ela
né, o que era mal aos olhos do Senhor. Ele permitiu agora, né, deixar que Jezabel governasse e dissesse o que teria que fazer. Nós vamos ver isso acontecendo muito. Já falei para os irmãos, por exemplo, no caso da vinha de Nabote, foi Jezabel que organizou todo o plano para tirar a vinha de Nabote, porque Acabe queria a vinha de Nabote e Nabote disse: não vou vender porque é minha herança. E quando Acabe chega triste no palácio porque não conseguiu a vinha, é Jezabel que articula um plano maligno para tirar a vida de Nabote e Acabe ficar com a vinha que era a herança de Nabote. Então vejam, irmãos, que ele foi se queixar com Jezabel, e ela que preparou o plano maligno para tirar a vida de Nabote para ficar com a herança de Nabote. Então ela fazia o que era mal aos olhos de Deus, e Acabe deixou que ela realmente fizesse tudo que era intento mal, que era a sua rainha, e ele queria agradá-la, e em vez de agradar a Deus. Comentário 1, item 2. A rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Ela ainda ameaçou a vida de Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Ordenou injustamente a morte de Nabote. Eu já expliquei aos irmãos, para satisfazer a ganância do seu marido Acabe. 1 Reis, capítulo 21, versículo 10. E ainda Jezabel, ela praticava prostituição e praticava feitiçaria. 2 Reis, capítulo 9, versículo 22. O fim de Jezabel foi o fim trágico, né? Diz a nossa lição: o trágico fim de Jezabel foi profetizado pelo profeta Elias. Elias era um homem de Deus, era um profeta de Deus. Elias disse que ela não seria sepultada, os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contribuíram, né, para contrariar a justiça divina, contrariar o ensino da palavra de Deus, e conduziu muitas pessoas ao pecado, e ela mesma se levantou para matar os profetas de Deus, e o juízo veio sobre Jezabel. Deus, irmãos, ele é misericordioso, mas ele também julga com justiça aqueles que insistem em permanecer na prática do mal, porque Deus dá muitas oportunidades para o arrependimento. É como eu já preguei aos irmãos, nós, os seres humanos, nós, a humanidade, nós temos duas escolhas, né? Nós temos que escolher o amor de Deus para sermos abençoados. Se rejeitarmos o amor de Deus, se rejeitarmos a graça de Deus, o homem que rejeita, se a humanidade, se as pessoas rejeitam o amor de Deus e a graça de Deus, vão ter que enfrentar no futuro a justiça de Deus e o juízo de Deus que vai acontecer. Então vamos aproveitar, irmãos. A porta da graça está aberta. Vamos entrar pela porta da graça. Sabemos que Jesus veio abrir essa porta da salvação. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à salvação, e que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então vamos entrar pela porta estreita da salvação. O Senhor Jesus veio nos trazer a salvação pela sua maravilhosa graça. Amém, irmãos? Continuando, meus queridos, o comentário de número 2 da nossa lição. Elias prevê a grande seca. Ele profetizou, não é, com autoridade, né, que haveria uma grande seca. Essa grande seca que haveria, irmãos, era consequência de toda a idolatria que estava havendo em Israel. Imagine os irmãos,
Existem várias formas de idolatria. Nós encontramos isso na Bíblia. Jezabel introduzia nos cultos a Baal e a Zerá. Ela introduzia várias formas de idolatria espalhadas por Israel com o consentimento do seu marido, o rei Acabe. Eu vou ler aqui para os irmãos algumas formas de idolatria que nós encontramos, descrita na palavra de Deus. Aqui fala algumas formas de idolatria. Temos aqui adoração a imagens, oferecimento de sacrifícios a imagens e aos ídolos, adoração a falsos deuses e falsos ídolos, que são falsos deuses, serviço prestado a outros deuses, ou seja, eles faziam um ministério, eles tinham profetas, eles tinham sacerdotes a falsos deuses, idolatria. Outra forma de idolatria, temer a outros deuses em vez de temer ao Deus Altíssimo. Outra forma de idolatria, adorar a falsos deuses, promover adoração, cultos a falsos deuses, estátuas, estatuetas, venerações. Outro tipo de idolatria, adoração a demônios. O apóstolo Paulo diz isso, que por trás de cada ídolo tem um demônio. Adoração a demônios. Como é que está adorando demônios? Porque quando adora os ídolos, está adorando os demônios. O apóstolo Paulo diz: não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele estava combatendo ali a idolatria quando ele escreveu aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10. Outra forma de idolatria, manter ídolos no próprio coração. Às vezes o ídolo não está na parede, não está pregado na parede, não tem estatuetas, não tem ídolos feitos nem de barro, nem de madeira, nem de metal, mas a idolatria está no próprio coração da pessoa. Tem ídolos, tomar cuidado com os ídolos. As pessoas hoje têm que tomar muito cuidado, porque tem gente que dorme até na rua, no relento, porque um ídolo vai se apresentar em determinado lugar. Irmãos, Deus não dá sua glória a outrem. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. São várias formas de idolatria. Outra forma de idolatria, manter ídolos no próprio coração, já falei. Outra forma de idolatria, adoração aos espíritos dos que já morreram, espírito dos mortos, adorar aqueles que já passaram para a eternidade. Irmãos, temos que adorar ao Deus Altíssimo em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Outra forma de idolatria, a cobiça, a cobiça, a ganância. E aí nós podemos colocar junto com a cobiça também a avareza, porque o Deus do avarento é o dinheiro, diz o apóstolo Paulo. Outra forma de idolatria, a sensualidade e a adoração do próprio corpo. A cultura helenística trazia muito disso, essa sensualidade. E agora os filósofos, nós vemos o hedonismo, fazer tudo pelo prazer, pela sensualidade. Eles não respeitam a Deus, e o que o homem quer fazer é para a sua própria satisfação de sensualidade, e por aí, por esse caminho, muitos têm se distanciado de Deus, Então nós vemos que todas essas formas aqui são formas de idolatria, Outra forma de idolatria, adoração aos anjos, Isso está muito vigente, até mesmo no meio de alguns que se dizem evangélicos, quando diz: tem um anjo aqui, tem um anjo ali, tem um anjo na porta, e tem anjo no altar, e tem anjo lá no grupo, e tem anjo lá do outro lado. Falou em anjo, aí glorifica. Irmão, tem que glorificar é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, nosso Senhor e Rei, Salvador e Mestre, Nós vemos
que os anjos, eles estão a serviço de Deus. É Deus quem envia os anjos para estar a serviço da igreja. Por quê? Porque Deus é misericordioso para guardar o seu povo. Os anjos, eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Quando João se prostrou ao pé do anjo em Apocalipse, o anjo disse: não faça tal coisa. O anjo não recebeu adoração. Ele disse: adora a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, ele disse: se descer, mesmo que desça um anjo do céu e pregue um outro evangelho diferente desse, seja considerado anátema. Então, adoração a anjos, a seres celestiais, a espíritos que já passou pela eternidade, tudo isso é idolatria. A verdadeira adoração é ao Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ao Senhor Deus Jeová, Senhor dos exércitos, que peleja por nós, que enviou seu Filho amado para nos salvar, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, Salvador e Mestre, ao Espírito Santo, Consolador da igreja. Amém, irmãos? Comentário de irmãos. Comentário então de número 2. Elias prevê a grande seca. Comentário 2, item 1 diz assim: a intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado um dos piores reis de Israel de todo o tempo. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta Elias dada por Deus. Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus, e nem tampouco a sua mulher, a sua esposa, a rainha Jezabel, que continuava a cada dia fazendo com que os profetas de Baal e Azerá tivessem toda a liberdade para desviar o povo de Israel de servir ao Deus Altíssimo. O preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados da sua obediência a Deus. Estamos falando aqui no caso do profeta Elias, que por ser obediente a Deus, ele foi perseguido. Elias estava em pecado? Não. Elias estava fazendo a vontade de Deus, mas foi perseguido por ordem da rainha Jezabel e com apoio do rei Acabe. No caso de Elias, Elias teve de enfrentar as dificuldades da falta de água e alimento, e mais tarde fugir de Acabe e de Jezabel, que o ameaçaram de morte. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta Elias, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam sempre, pois ele foi alimentado por corvos, que traziam pão e carne 2 vezes ao dia. Amém, irmãos? E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou, usando a viúva de Serepta. Irmãos, imagine que Deus mandou agora Elias, que estava sendo perseguido por Acabe e por Jezabel. Deus mandou que Elias fosse para o ribeiro de Querite, que tinha uma grande seca, ali no ribeiro ele teria água. E o alimento viria de onde? Eu sempre digo aos irmãos que Deus mandava pão e carne para Elias 2 vezes por dia. Agora, imagine, se o povo está passando tanta dificuldade, um dia que tinha pão e carne para esses corvos passarem, pegar pão e carne e levar para Elias. A minha conclusão, onde tinha mais condição, era no palácio do rei. Pegava a carne do palácio de Acabe e pão do palácio de Acabe e levava para Elias. É onde tinha abundância, e o povo não comia não, levava para Elias. Irmão, Deus é Deus Todo-Poderoso, ele levava 2 vezes por dia. Irmãos, o Deus Altíssimo é aquele que cuida do seu povo, é aquele que zela do seu povo.
Sejamos fiéis ao Senhor e o Deus Altíssimo continuará sustentando o seu povo, a cada dia guardando e abençoando o seu povo em toda a face da terra. Amém, meus irmãos? Deus sempre cuida dos seus filhos. Comentário 2, item 3. Deus sempre cuida dos seus filhos. Nos diz aqui: na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e a seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu a ela que fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu e disse: vamos fazer o último bolo para mim e para meu filho, e morreremos porque não temos mais. Mas quando Deus chega, a multiplicação, a abundância também chega na nossa vida quando damos lugar à palavra de Deus. A viúva obedeceu a Elias, e lhe preparou, um bolo, a comida, e trouxe ali. A partir daí então a palavra do Senhor, se cumpriu, e Elias disse que não ia faltar nem azeite e nem a farinha, e não iria naqueles dias faltar na panela, e ela fazendo e a quantidade aumentando, tirava da farinha para fazer e aquela farinha não terminava, derramava o azeite para cozer o bolo, e o azeite continuava, derramando da vasilha. Irmãos, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Amém, irmãos? Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos seus. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 14. Amém, irmãos? Deus cuida dos seus, daqueles que pregam a sua palavra, que proferem a verdade, mas acima de tudo que vivem a verdade da palavra de Deus. Elias era um profeta de Deus, e Deus defendeu Elias, Deus defendeu a causa do órfão, Deus defendeu a causa da viúva, Deus abençoou ali, irmãos, de forma grandiosa. Em nome do Deus Altíssimo, vamos confiar nele, buscar a ele, porque ele cuida dos seus filhos, ele cuida daquele que guarda a sua palavra. Amém, irmãos? Comentário de número 3: o encontro de Elias com Acabe. Irmãos, o coração de Acabe estava um coração endurecido. Apesar de Elias já ter levado mensagem para Acabe, Acabe continuava com o coração endurecido para a palavra de Deus e acusando Elias. Na verdade, Acabe é que era desobediente, e juntamente com sua família e juntamente com Jezabel são idólatras e desobedecem na palavra de Deus. Comentário 3, item 1: o encontro de Acabe com Elias. O item 1 diz assim: um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel, o rei Acabe, provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. 1 Reis 17, verso 1. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias, e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era culpado de todos os males que estavam acontecendo em Israel. Deus, ele é aquele que quer ver o arrependimento da pessoa, de cada indivíduo, não é só do rei Acabe, não. Deus, ele quer ver o arrependimento de cada indivíduo. O que nós podemos fazer é, como diz o apóstolo Pedro: arrependei-vos e convertei-vos, para serem perdoados os vossos pecados, e experimenteis o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então, meus queridos, o Acabe, ele estava a cada dia cometendo pecado e não se arrependia. E tudo isso trouxe graves consequências sobre toda a nação de Israel, sobre o reino de Acabe, e Elias estava sempre levando a mensagem da palavra de Deus. A primeira palavra que o rei dirigiu para Elias, quando encontrou Elias, foi uma acusação: és tu o perturbador de Israel?
1 Reis, capítulo 18, verso 17, parte B. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado, que ele não se convencia do pecado, ele acusava o profeta de Deus, que não havia mais jeito dele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual, não é? Acabe, ele não reconhecia o seu erro, nem tampouco ele via a possibilidade de obedecer a palavra de Deus, mas ele obedecia e fazia a vontade da sua esposa, a rainha de Isabel, que era idólatra. Comentário 3, item 2. Nós vamos aqui continuar. Comentário 3, item 2. A sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um quanto mais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com o rei Acabe, algo muito grave acontece. A sequidão espiritual. O pior é que não somente ele é apóstata da fé, mas sofre as consequências de negar a sua fé. Acabe conhecia a palavra de Deus, mas ele preferia ser apóstata, ser desobediente e ficar na sequidão espiritual, que era pior do que a seca que não cai a chuva. Ele apostatou da fé, e as consequências disso vieram sobre todas as pessoas que estavam com ele, no seu governo, e ele reinando sobre Israel e sobre aqueles que o seguiam na idolatria. Irmãos, nós devemos dizer não ao pecado. Quando ele disse para Elias: és tu perturbador de Israel? Elias disse: não, eu não sou perturbador de Israel. Perturbador de Israel és tu e a casa do teu pai, que serve aos ídolos e não obedece ao Senhor e não serve ao Deus Altíssimo. Nós vamos ver na próxima lição que Elias vai lançar o desafio para mostrar que só o Senhor é Deus e os ídolos nada são. Vai ser a próxima lição, queridos, lição número 4, próximo domingo. Elias e os profetas de Azerá e Baal, né? O desafio que vai ser lançado no Monte Carmelo e mostrar que só o Senhor é Deus. Então a próxima lição número 4 vai ser a continuação dessa nossa lição de hoje. Queridos, vamos encerrar aqui a nossa lição de hoje, foi dividida em duas partes, né? E na próxima lição, né, a lição de número 4, dia 25 de julho, Elias, os profetas de Azerá e Baal, nós teremos a conclusão dessa nossa lição, né? Então hoje nós estudamos essa parte e vamos continuar no próximo domingo. Vamos ler a conclusão todos juntos? Digam comigo assim: apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele não ouviu, não deu crédito, não obedeceu, e isto acabou levando seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina do Deus Altíssimo, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ao arrependimento, como disse o apóstolo Pedro: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, experimenteis o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, que nós possamos a cada dia guardar a palavra de Deus, adorarmos a Deus em espírito e em verdade.
O Senhor Jesus Cristo, ele disse que Deus é Espírito e Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Veja que o princípio da palavra de Deus é o mesmo, de Gênesis a Apocalipse. Deus está nos convidando para guardar a sua palavra, obedecer a sua palavra, que o Deus Altíssimo ele quer nos abençoar grandemente, tanto nesta vida como por toda a eternidade, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos? Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo permaneça com a amada igreja, agora e para todo sempre. Amém. 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 Glória a Deus.